Que surto coletivo foi esse final de Ozark. Então fica nesse vídeo que eu vou comentar e analisar todo o final dessa maravilhosa série da Netflix. Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Francio e hoje eu vou debater como spoiler sobre o final dessa aclamada e popular série da Netflix, que chegou ao fim agora com 4 temporadas, inclusive de 14 episódios. Se você perdeu um episódio, vai lá na Netflix assistir, porque aqui eu vou comentar sobre tudo. Eu vou falar qual vai ser o final da família Byrde, o que aconteceu, qual é o plano ali do cartel do Navarro, o que aconteceu com a Ruth, o que aconteceu no Lago de Ozarks. Então eu vou falar tudo sobre isso. Inclusive vai ser um vídeo longo, então eu vou deixar cada capítulo aqui, se você pula, pro que você quiser mais ver, etc. Mas vê tudo, porque eu prometo que tá tudo bem explicado, bem analisado. Eu me esforcei aqui nesse vídeo. Então vê aqui e comenta o que você achou da série, se você gostou do final, que eu quero muito saber também. Então vamos lá, vamos começar de onde a temporada final, a parte final acabou, né? A primeira parte da quarta temporada acabou com o Ravi matando a Darlene e também o primo da Ruth, né? E ela ali motivada em uma questão de vingança. E nisso eu já quero entrar na personagem da Ruth e em toda a figura que os Langmore trazem pra série. Eu assisti o documentário que a Netflix colocou assim, com esses últimos episódios, que os produtores da série falam, os atores falam sobre o processo deles, e eles falam sobre a família Langmore, que é uma família realmente amaldiçoada, né? Que se a gente for pensar, só sobrou um Langmore no final, que era o outro primo da Ruth, né? Então ali, mó galera morreu, essa família totalmente foi ali dizimada, quase totalmente. Então assim, o que a gente pode analisar sobre isso, né? E sobre a Ruth? É uma tragédia tudo que acontece ali, é uma tragédia grega. E a gente pode analisar a família Langmore com uma visão talvez de um ciclo de violência, né? Então a gente tinha os pais ali, que eles eram violentos, e tinha a questão do crime, e a Ruth fala que nas outras gerações também tinha, então o crime dentro dessa família, o que aconteceu, os traumas gerados, e como um trauma foi passando para o outro, é um trauma geracional ali, envolvido a crimes, envolvido a drogas, a roubos. Isso, tudo que vai acontecendo ali com a Ruth, né? E agora, nessa temporada final, ela tá ali no começo buscando a vingança pela morte do primo dela, né? O Wyatt. Então, é muito interessante ver ela ali. De novo, Julia Garner, se não estava claro, ela vai ganhar outro Emmy por essa temporada, porque tudo que ela faz, né, ela é quase uma protagonista. Até você questiona se ela é uma coadjuvante de verdade. E depois que ela mata o Ravi, inclusive eu fiquei chocado, mas daqui a pouco eu falo mais sobre essa morte. Ela mata e depois ela fica ali, o que ela vai fazer depois? Será que ela consegue viver depois disso? Ela faz uma negociação ali com a farmacêutica, etc. Mas depois disso ela vai atrás ali do cassino, das ações que tinha da Darlene. E isso é uma primeira ressalva sobre o final. Eu achei essa parte um pouco mal explicada. Porque ela tinha feito um contrato ali pra vender a droga que tinha restado ali da Darlene. E depois meio que isso ficou esquecido. Até a própria farmacêutica esqueceu disso depois. Que a Wendy foi lá ameaçar ela. Nem lembrou disso, né? Então achei essa parte um pouco mal explicada. Mas tudo bem. Ainda gostei muito da Ruth. E eu vou falar sobre o final dela daqui a pouco. E agora também sobre a família Byrde. Vamos falar sobre eles. Uma família que eu considero uma parasita. Eles são parasitas ali dentro do Lago de Ozark. Porque eles chegaram, eles eram inocentes, né? Eles chegaram ali, conseguiram lavar o dinheiro pro cartel, mas depois eles começaram a colocar as garras deles por toda a questão da cidade, questão política, social, do comércio. Então eles enviesaram todas as áreas ali, eles parasitaram, né? A família Langmore que morava ali, completamente dizimada, eles ferraram a vida de muita gente, muitos políticos, né? A vida da Darlene. Então assim, uma galera foi prejudicada por eles e eles estão ali, né? E cada questão ali da adrenalina e da tensão afeta o membro da família Byrde de forma diferente. E é nisso que eu acho que a série brilha, assim, como cada personagem reage a cada contexto, né? Um contexto só pode causar várias coisas, né? E é muito interessante. Então, primeiro eu vou falar do Marley Byrde, né, o nosso querido Jason Bateman, que no começo ele era aquele homem realmente que estava fazendo uma coisa ruim, que era lavar dinheiro, mas que ele não queria, né? Ele era um homem bom, né? Ele foi se perdendo, mas nessa temporada a Wendy jogou na cara dele que ele ainda tenta passar a imagem de homem bom, mesmo que ele não seja. Ele quer tentar ser amigo assim, da Ruth, mesmo que ele já tenha ferrado ela em muitos momentos. Ela fala, a Wendy até que tá certa nesse ponto. Por que você não é verdadeiro sobre isso, né? Você fica tentando pagar de good guy, mas será que você realmente é isso, né? E nessa temporada ele abraça realmente a violência. Eu adorei o episódio que ele foi lá ser um líder do cartel, né? Olha que engraçado, né? O Marsh, que era o contador, agora virou o dono do cartel por um episódio, né? E ele tem que abraçar a violência. Então a cena do carro também, quando ele agride ali o cara que tava no trânsito, do congestionamento, é muito legal ali. O Jason Bateman arrasa, inclusive ele nele. E depois ele indo com a família ali, ele faz tudo que é necessário.
E isso se mostra ali no final com a Ruth, né? Que será que o Martin da primeira temporada não arriscaria talvez a própria família pra tentar salvar a Ruth? Nessa temporada não, ele deixa ela morrer pra ali salvar a família dele, né? E ele realmente não se arrepende, pelo que parece disso, né? E a Wendy, né? O que aconteceu com essa personagem nessa temporada e na temporada passada também, né? Ela ali, ela foi tomada pelo poder, ela sempre teve isso, não sabemos. Mais do que uma coisa que ela é, que com certeza é que ela é viciada no jogo da política. Ela é viciada no jogo da manipulação, ela adora o poder, ela adora ter poder e ela adora mostrar esse controle sobre as pessoas que ela tem. Sobre as pessoas da família e sobre todo ali o pessoal de Ozark. Inclusive, ela mostra em alguns momentos que ela tenta controlar até o próprio cartel do Navarro, né? Ela tenta ali talvez até controlar a Camila, que iria se tornar a chefe do cartel Navarro. Então, assim, ela quer expandir esse controle e isso foi o que acabou gerando uma toxicidade ali naquela família, né? Que os filhos depois quiserem pro avô, que também era tóxico, mas eles não sabiam ali naquele momento. Ela tinha essa aura, né? E em muitos momentos da temporada eu fiquei com medo do que ela podia fazer, porque a gente sempre pensa, acho que ela vai ali assassinar. Falar, não, vou ali vou dar uma chantagem, vou comprar alguma coisa legal, mas você sempre tem aquela dúvida, será que ela vai pedir pra assassinar alguém, né? E no final, né, a gente percebe, é uma dualidade, né? Porque ela percebia que ela estava indo muito pro lado da violência, ela se interna ali porque ela falou, não, se eu não me internar, eu vou matar meu pai. E ao mesmo tempo isso era tudo um plano para os filhos dela voltarem. Então, eu acho que as duas partes podem coexistir, mesmo que elas sejam talvez hipócritas entre si, eu acho que elas podem existir dentro do subconsciente da personagem, que eu acho muito bem escrita. E inclusive a cena, né, que ela tá ali on fire e depois quando ela tem a possibilidade de perder os filhos, é quando ela começa a mudar, né? Os filhos que talvez representam a humanidade dela. Então, quando ela perde totalmente ali os únicos grilhões que prendiam ela, né? Os grilhões, as amarras que prendiam ela, talvez, ali na sanidade. Quando ela perde os filhos, ela realmente se humilha, ela ajoelha pro pai dela, né? A posição de câmera é muito feliz ali naquele momento, porque ela mostra o pai dela muito acima, né? Então, num plano, a gente tem a cabeça dela e o ventre dele do lado. Então, ela é abaixo dele, né? E é naquele momento que ela se humilha pra isso, né? Pra conseguir os filhos de volta, pois ela faz todo o plano. É uma personagem que eu acho muito boa, né? Eu acho assim, a atuação também, a cena do carro que ela bate na janela depois de perder os filhos. Ali, M nela, eu acho que não tem nem mais explicação. Agora vamos comentar sobre tramas, né? Vamos falar sobre a morte do Ravi, que aconteceu no primeiro episódio. Eu fiquei totalmente chocada, achei que poderia demorar mais tempo. Mas não, foi logo ali. E assim, essa é uma das ressalvas da temporada. Eu entendi por que eles fizeram isso, porque eles precisavam que a Claire, a mulher da farmacêutica, tivesse ali naquele momento pra ela revelar pra Camila no final e causar a morte da Ruth. Beleza, eu entendi por que aconteceu. Mas eu não consigo encontrar justificativas ao Marty e ao Andy deixarem aquele assassinato rolar daquela forma e principalmente na frente da Claire, que era uma pessoa que eles não poderiam controlar. E que o acordo com ela já estava totalmente formado e a gente viu o quanto prejudicou ali eles a temporada, eles tirem que ir até atrás da farmacêutica de novo, né? Foi estranho, foi um pouquinho mal escrito aquela parte, eu senti. E eles sabem que foi mal escrito, eu senti que os roteiristas sabiam. Porque no segundo episódio, no começo, o Marty e o Andy tem aquela discussão e eles meio que tentam explicar por que eles tomaram aquela decisão. O Andy fala, era inevitável. Beleza. Eu até compro que era inevitável. Psicologicamente, eu acho que a Andy poderia pensar isso. Mas, racionalmente, será que fazia sentido acontecer daquela forma, na frente da Claire? Será que eles não poderiam tentar adiar isso por algum tempo pra a cagada demorar? Porque o acordo com a FBI também já estava montado, eles colocaram tudo a perder por uma coisa inevitável. E depois o Marty fala que, eu não sabia. Isso parece bullshit do personagem, não do roteiro, no caso. Dá a entender que o roteiro não consegue explicar por que aconteceu, né? A gente só vai entender no sétimo episódio que é o motivo da trama, né? Não os personagens fazendo isso, é a trama que tá fazendo isso acontecer. Então por isso que eu acho meio estranho. Eu não gostei muito dessa morte, achei chocante, mas acho que é um pouco mal justificada, né? Mas tudo bem, vamos seguir, né? E a gente segue na fome do poder da Wendy. Eu quero analisar um pouco sobre isso. Vocês perceberam que ela, em muitos momentos dessa temporada, ela teve a chance da família dela se livrar, da família dela sair de Ozark, e ela ignora essas possibilidades, ela joga fora todas essas possibilidades. Eu vou relembrar 2 momentos aqui com você. Quando ela tava ali, né, quando a Ruth ofereceu dinheiro para comprar as partes do cassino, e eles poderiam usar esse dinheiro para liberar já, para dar para a fundação e não precisar fazer todo o esquema, a Wendy recusa isso. E isso poderia ter livrado eles muito mais cedo daquela situação. E ela recusa, porque ela queria o quê? Uma coisa futura. Mas, outra situação. Ela tava ali com a festa no último episódio, ela poderia saber... E o Marty falou, vamos lavar dinheiro nessa festa, tá entrando mó dinheiro, vamos colocar mais dinheiro falso ali e tornar limpo.
né? E ela, não, eu não quero, eu quero pelo outro meio que eu já estava planejando em fazer. Então, de novo, ela negando uma possibilidade que seria mais fácil, mas que não traria o quê? Uma segurança financeira ou uma segurança política para ela depois, né? O Marshall, ele, pelo que parece, ele quer acabar com isso, mas ela não. Ela não quer estar envolvida com o cartel mais, isso fica bem claro, mas ela quer estar envolvida na política. E é isso que acontece no final da série, muito provavelmente, né? Parece que o plano dela foi o que vingou no final das contas. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o pai da Wendy, né? Que ele causa ali um pouco nessa temporada. Ele é um pai totalmente abusivo ali com a Wendy e é engraçado o quanto os dois se interceptam em alguns momentos. Porque se você se você perceber, a Wendy em um momento da temporada ela fala que a imagem é a coisa mais importante. E depois o pai dela, inclusive ela critica o pai dela por isso, fala que ele não gostaria de envergonhar a família por causa dos filhos, né? Então, não tem uma semelhança em você envergonhar e você manter uma imagem positiva, né? Só que os dois se criticam por causa disso, né? Mas o pai dela era realmente bem abusivo. E depois passa o pano para o que ela fez para ele, tudo ali no final, com a Ruth, né? E foi um acerto de conta entre elas também. Foi bem interessante ver essa rivalidade sendo, né, jogada para baixo dos panos, porque elas são duas personagens bem interessantes. E eu gostei da forma que as duas terminaram ali, uma ajudando a outra, né? E o detetive, eu vou falar dele, que ele vai ser a cena final, o detetive que o pai dela tinha contratado para investigar a morte do Ben. Ben, inclusive, que teve um flashback nessa temporada da morte dele, inclusive quase chorei porque eu achei muito emocionante, o ator é muito bom, e ele entendendo que foi a irmã dele e ele se culpando por morrer, né? Nossa, é triste demais. E o Sam, eu fico tão feliz pelo Sam, porque ele foi uma das pessoas mais descascadas dessa série, né? Ele se ferrou muito. E depois eu fico feliz que ele encontrou a fé ali e foi por um caminho que parece que ele ficou muito feliz, né? Antes de falar de toda a situação do cartel, explicar todo o plano ali do golpe que eles fizeram, vamos falar sobre o Marty Byrde, né? Ele que foi o pau mandado da temporada ali. Muita gente fala, você só segue os planos da Wendy, é a Wendy que tá falando isso, é você, né? Então, é interessante ver como ele começa ali a tomar as próprias decisões, mesmo que o plano da Wendy seja o que vai prevalecer no final da série, né? Mas, e o plano do cartel? O que aconteceu, né? O que foi tudo isso? Então, depois da morte do Ravi, o Marty foi lá pro cartel e ele falou que o próprio, né, Navarro, que tinha mandado matar o Ravi, que era filho da Camila e sobrinho dele, do Navarro, né? E ele percebe que a Camila tava marketando um negócio ali, mas ele não tava muito ligado, achou que tinha sido outro cara, matou outro cara, se arrependeu e descobriu que tinha sido a Camila, que é a irmã do Navarro, que tinha mandado matar ele porque ela achava que o Navarro tinha matado o Ravi, que era o filho dela. Então todo um negócio, né? Mas na verdade quem tinha matado era a própria Ruth, né? Mas ninguém sabia disso. Porque o Navarro queria saber quem que era de verdade, quem era de mentira, porque quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Tá aí o meme. Ele queria saber. Só que deu muito errado. Porque a irmã dele, inclusive eu acho que isso é um paralelo bem grande entre a Wendy e o Ben, né, trai ele ali naquele momento, começa, dá a tentativa de assassinato, né, e é engraçado, ela vai indo por ali tentando pegar mais dinheiro dele, o Navarro vai investindo mais dinheiro ali nos caras, porque não querem que traem ele, mesmo que não são os caras que estão traindo ele, é a própria irmã, né, então o Marty tem que lavar mais dinheiro, e eles, a um certo momento, eles percebem, não vai dar pra tirar o cara dali, né? Não vai dar pra tirar o cara da lista dos mais procurados, que não pode fazer o negócio, porque eles gastaram isso pra fazer o negócio com os filhos dele, né? Pra conseguir ali que o detetive recebesse alguma coisa como policial. Então eles queimaram essa carta na manga. Então agora o que eles poderiam fazer? Eliminar o Navarro. Não tinha mais o que fazer, porque eles iriam morrer, né? Se o Navarro não fosse solto, eles iriam totalmente ser perdidos. Então, vamos planejar um golpe, né? Nada melhor do que isso, que aí não precisaria também mais do dinheiro ali para fazer a distribuição, para comprar o pessoal ali do Senado, provavelmente. Então, torna tudo mais fácil. Então, eles foram com a Camila, né? A Camila que eles achavam que poderia ser mais confiável, mas também ela não era, falou que se cheire. Fez o golpe, a Camila planejou o golpe do próprio irmão, mesmo sabendo que ele não tinha matado, né? Então, ela tinha intenções políticas sim, não era só pela vingança, é um pouco, mas não totalmente. E depois ali, ela tá ali no final, matou, controlou toda a galera. E ela vai perguntar pra Claire, né? A Claire que tava ali naquele momento, quem matou. E a Claire acaba falando, o que eu disse que era uma justificativa, né? Pra aquela cena um pouco mal escrita, né? E ela falou que tinha sido a Ruth, né? E naquele momento, os Byrde, eles realmente... Eles provaram que eles viraram personagens diferentes. Porque eu acho que em outras temporadas eles reagiriam. E nessa temporada não. Vamos acabar. Eles já tinham conseguido o contrato da Camila com o FBI, já tinham conseguido que eles nunca poderiam ser processados pelos crimes aqui cometidos nessa série. Então, se eles colocassem tudo a perder, eles poderiam perder tudo, né? Tudo que eles trabalharam todas as temporadas. Então, eles decidem que a Ruth é o preço a se pagar. Então, a Ruth morre, depois ali da Rachel voltar. É engraçado esses personagens que voltam, né? Esses personagens que os Byrde Ferrari voltam ali com uma coalizão,
que não dá um pouco meio em nada, né? Eles conseguem o cassino, mas depois a Ruth morre e é muito simbólico a morte da Ruth, né? Eu fiquei muito triste porque é uma personagem tão boa, né? Que tava conseguindo sair disso, ela tava ali passando pelo processo do luto, ela tava num processo meio WandaVision, né? Então foi muito interessante ver, né? Mas interessante de ver, mas não feliz, né? Mas então, vamos para o final da série. Então, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever. Eu sei que tá longo, mas aguenta que já está acabando. Se inscreva, curta as nossas redes sociais, que a gente fala muito mais sobre séries e filmes. Então, vamos lá. O que aconteceu no final de Ozark? A cena final, né? Então, o detetive, aquele detetive que tava indo atrás da morte do Ben, que descobriu que tinha sido a Wendy que matou o Ben, mandou matar o Ben, né? E ele volta no final, ele fala que ele não poderia continuar a vida dele sem fazer a justiça, né? E eles ameaçam ali, só que quem chega pra matar ele não é o casal Bird, é o Jonah, né? O Jonah, um personagem que eu acho bem chato, inclusive, né? Que teve uma virada de personagem bem estranha depois daquela batida de carro, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Mas ele deu tiro, né? Só ouviu o tiro, então acho ver que aquela família realmente é uma família de criminosos, né? Eles saíram do cartel, provavelmente, mas eles vão continuar talvez com uma das famílias mais influentes ali dos Estados Unidos. Eles controlando muitas partes eleitorais, então com certeza eles vão ganhar muito dinheiro, mesmo que não com cartel, a primeiro momento, né? Mas aí cada um teoriza o que vai acontecer. Mas eu gostaria de falar sobre o acidente de carro, que foi o começo da primeira parte, e eu senti que esse acidente foi meio bizarro, viu? O acidente não aconteceu meio que nada, não deu em nada, só serviu, acho que, pra unir ali a família, né? E achei estranho eles não terem nenhuma sequela física daquele negócio, que o carro capotou 1.300 vezes, bem novela. Achei estranho, né? Mas tudo bem. E serviu ali pro Jonah virar a chave dele e ir pro lado da família. Eu achei um pouco mal desenvolvida essa questão, mas não passo pano pra série também. Não vou passar pano, achei mal, mas como? Agora eu vou falar da série como um todo e do final. Eu gostei muito do final. Eu acho que como você, espectador, que assistiu todo esse tempo, você foi recompensado. Então, tudo que você investiu na série, você vê aqueles personagens se transformando, você vê as coisas importando. O Jonah, lá na primeira temporada, ele indo com o esposo da Darlene pra atirar, ele não querendo, e agora a cena final é ele atirando, né? Então, eu acho muito simbólico todas essas coisas, sabe? Eu acho que fico muito feliz de ver uma série tão bem escrita como essa. Tem ressalvas? Tem, mas eu acho que eu fico... É tão legal ver uma questão que discute imagem, influência, poder, como o poder afeta as pessoas, como o trauma afeta as pessoas, né? Eu acho muito interessante, né? Sobre família, no final das contas. Então é isso, muito obrigado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou, se inscreve, comenta aqui, porque dá trabalho pra fazer. É um vídeo longo, então obrigado e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.